Olá, gente. Atendendo pedido de alguns professores, colegas meus lá da Universidade Federal de São Carlos, né, nos anos 70, eu quero mostrar para vocês este que é um documento muito interessante, mostrando, né, como eles queriam que eu fizesse, mostrando que eu fui o primeiro professor de ecologia humana do Brasil na área de estudos ecológicos em antropologia. Não é? Então, este informe aqui, tá vendo? É um boletim da Universidade Federal de São Carlos, ano 1, número 1 de outubro de 1973. Vocês estão vendo aqui, né? 1973. E aqui na página 118, então conta aqui Ecologia Humana na Universidade Federal de São Carlos. E diz aqui, o Departamento de Ciências Biológicas está oferecendo como disciplina eletiva nesse segundo semestre Ecologia Humana, através da colaboração do professor Luiz Almeida Marins Filho, do Departamento de Tecnologia Educacional. É a primeira vez que a ecologia humana é oferecida como disciplina em nível de graduação no Brasil. A receptividade encontrada por parte dos alunos foi total. O número de alunos matriculados superou em 3 vezes o número de vagas oferecidas. Este é também um exemplo de atividade interdepartamental que muito contribui para o sentido de universidade, entre aspas, da UFSCar. Então vejam aqui, gente, o resumo do conteúdo programático da disciplina. Olha aqui, primeiro, Ecologia Humana, Estudos Ecológicos em Antropologia. Introdução ao estudo da ecologia humana, diferentes posturas metodológicas, comportamento cultural e fatores ambientais, evolução biológica e cultural, estudos em áreas específicas. Olha aqui o que nós fizemos. Mesopotâmia, Austrália, África, daí dentro da África, caçadores do deserto do Kalahari, pastores de camelos no norte da Arábia, os Yoruba, regiões polares, os esquimó, caçadores das regiões árticas, daí vem Melanésia, Polinésia, Micronésia e Oceania, as populações das ilhas Salomão e das ilhas Sociedade, os melanésios, aspectos rituais e ecologia, a ecologia dos porcos melanésios. Depois estudamos a Índia, uma nova perspectiva da divinação, uma explicação ecológica. Daí chegamos nas Américas e estudamos a agricultura maia, os boros da floresta amazônica, o uso da terra e organização social de povos tropicais das Guianas. Olha, influências culturais em população, uma comparação entre duas tribos, né, Tupi, vejam só aqui, tudo escrito aqui. A ecologia humana e as funções rituais primitivas, rito, mito, a ecologia dos sistemas de parentesco, estudos de população, os cheques culturais e naturais da população, densidade populacional e estilo de vida social, a população mundial e as dimensões da pobreza do mundo, perspectiva tecnológica para o crescimento da população, superpopulação e o potencial para o ecocídio, a destruição da Indochina, legado da nossa presença, e depois o item 6 aqui, gente, homem versus meio, a influência dos meios de comunicação no meio ambiente, a chamada ecologia da automação e depois a conclusão. O curso será inteiramente baseado em monografias. Os autores consultados são biologistas, antropólogos e outros cientistas que se dedicaram aos estudos ambientais. Em se tratando de um curso monográfico, os estudantes são bastante requisitados, principalmente porque as monografias são, em sua maioria, em língua estrangeira. As características da disciplina são nome Ecologia Humana, código 1010, professor Luiz Almeida Marins Filho, segundo semestre do ano de 1973, 2 horas semanais, 60 vagas,
né? E a preferência para licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em ciências e outros cursos. Então vejam aqui, né, documentado, né, a nossa experiência inédita, né, de trazer pela primeira vez no Brasil estudos ecológicos em antropologia, o que a gente chamou de ecologia humana. O interessante é que nesse período teve aquela discussão do Clube de Roma, né, dos combustíveis fósseis, tudo isso começa lá em 1973, 72, né? Eu, quando estudava na Austrália, a gente já discutia isso, né? A ecologia e meio ambiente, estudos antropológicos em ecologia no Sudeste Asiático, em Minangkabau, na Sumatra, né? Na própria Austrália, na ilha de Bathurst, onde eu estudei. Então, vejam vocês há quanto tempo. E eu tive que ir uma vez no Conselho Federal de Educação para pedir uma autorização lá para que essa disciplina fosse realmente validada, né? Explicar a palavra ecologia, gente, nessa época, em 1973. Vejam que nós tivemos um debate porque ninguém sabia direito, era como hoje se fala muito em sustentabilidade, né? Então, né, que história é essa história do meio ambiente, do estudo do meio ambiente no Brasil? Daí, nós fizemos uma comissão e criamos, né, em nível já de Ministério da Educação, a introdução da matéria Ciências do Ambiente nos cursos de engenharia, porque a partir disso é que a gente viu que toda destruição ambiental tinha assinatura de um engenheiro de qualquer maneira, toda intervenção no ambiente. E os engenheiros passavam 5 anos estudando engenharia sem ouvir falar de ambiente, essa era a grande verdade. Então hoje, ciências do ambiente, e não foi engenharia ecológica, porque o Conselho Federal falou naquela época que muita gente ia se confundir, porque não sabia direito o que seria uma engenharia ecológica, então o nome virou Ciências do Ambiente, para que a gente, nos cursos de engenharia, e eu fui o primeiro professor também, já na Faculdade de Engenharia de Sorocaba e outras faculdades, né, de Ciências do Ambiente nos cursos de engenharia. Então vejam o que o estudo do meio ambiente, a consciência ambiental se ampliou, gente, de 1973 para cá. Então é muito interessante porque na Federal de São Carlos é que tinha um grupo de ecologia muito forte, né? Com o Tundise, com a Tacaco, com o Marcos, né? Marins, com o Geraldo Barbieri, enfim, muita gente começou ali na Faculdade de Filosofia de São Carlos, né, Faculdade de Rio Claro, perdão, faculdade que depois se transformou em Unesp, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, né, e a Universidade Federal de São Carlos. Foram, né, a universidade estava começando, a universidade é dos anos 70, 71, isso foi em 73. A universidade estava começando e já assim numa vanguarda muito grande, trabalhando já com estudos ecológicos em antropologia, uma coisa única no Brasil. Tá bom? Então tá aqui o relato que muitos amigos, professores da época me pediram para fazer. Então tá aqui e estão aqui os documentos, né? E eu ainda tenho aquelas apostilas antigas, toda a bibliografia em inglês, gente, não tinha nada em português, era muito interessante a luta que os alunos tinham que fazer. E olha, vocês viram aí, 60 vagas, né? E nós tivemos mais de 200 inscrições, e daí a gente fez vários módulos do curso, né? Várias sessões desse curso, foi, enfim, um sucesso muito grande. Tá bom, gente? Então, um abraço, está aqui atendido, né, o pedido desses amigos tão queridos aí. Obrigado, gente.